Do ponto de vista do transporte rodoviário municipal, muitas coisas precisam ser feitas. Hierarquização de linhas. Isso é fundamental. Nós hierarquizarmos as linhas. Porque Niterói, Sidney e Irma, tem um problema de sobreposição de linhas. Roberto Silveira, Alameda São Boaventura, Mário Viana, Praia de Caraí, Feliciano Sodré, uma série de ônibus passando por essas mesmas ruas, essas mesmas avenidas, e isso gera engarrafamento. Então nós precisamos revitalizar um pouco a ideia que foi colocada de maneira de projeto na cidade em alguns momentos históricos da cidade. No PIT de 1993, no PDDT de 2004, no Plano Lerner de 2015. Essa ideia já surgiu, mas não foi implantada. Hierarquizar as linhas. Ponto 2. Nós vamos modificar algo crucial na relação com as empresas de ônibus. A gente vai fazer uma licitação própria para bilhetagem eletrônica. A empresa de ônibus, o que ela sabe é transportar passageiro. Bilhetagem eletrônica é outra coisa. A gente vai fazer uma licitação independente, chamar a bandeira de cartão de crédito, mercado financeiro e ter um objetivo de, em 4 anos, ter 100% dos passageiros utilizando bilhetagem eletrônica, porque aí a gente acaba com o caixa 2 das empresas, que eu já denunciei, inclusive, a Receita Federal quando fui presidente da CPI dos ônibus. Isso é importante. Do ponto de vista de transporte de massa, transporte de massa, a gente tem que ser verdadeiro, é caro. O que a gente precisa é de estudo de viabilidade. Para se tiver viabilidade, tanto de utilização, viabilidade de implementação, como viabilidade de construção, a gente buscar financiamento para fazer. Também não adianta iludir. Niterói é uma cidade que tem muitos recursos, e eu quero muito poder falar sobre isso também, sobre o elevado orçamento da cidade, mas transporte de massa é caro e a gente não vai fazer com recurso próprio. Tem que buscar financiamento. O que eu defendo? Que a gente discuta com agências internacionais de fomento, Banco Mundial, por exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde eles custeiem a fundo perdido os projetos e, se houver a viabilidade, o financiamento é garantido com essa instituição. Além disso, é importante a gente ter o Plano Municipal de Mobilidade, que essa gestão não fez. Era para fazer em abril de 2018, ficou proibida de contrair investimento do Ministério da Cidade por causa disso, e aí foi salva por um MP do governo federal que prorrogou esse prazo para 22. Esse plano precisa ser muito bem discutido para que a cidade deixe de pensar a questão de transporte como uma coxa de retalho e passe a pensar em todos esses modais integrados. E o cicloviário deve sim ganhar uma importância maior do que tem hoje. Nós precisamos de mais ciclovia e nós vamos fazer isso. E uma outra questão que não envolve tanto o município, mas que o município deve sim participar de maneira concreta, é o transporte aquaviário. A licitação de renovação de concessão de barca está para ser feita, foi adiada algumas vezes. Nós precisamos defender, e o município de Niterói tem que fazer a sua voz ser ouvida, porque, infelizmente, a tarifa de Charitas para Praça 15 e de Araribóia para Praça 15, ela é mais cara porque ela subsidia as outras rotas que atualmente a concessionária opera. A Rota Paquetá e a Rota Cocotá são subsidiadas pela tarifa que o niteroense paga. E o que eu defendo é o seguinte: Paquetá e Cocotá, com respeito a todos eles, são rotas municipais, saem do centro do Rio e vão para 2 bairros do Rio. Não quero que eles paguem uma tarifa cara, mas eu também não quero que o cidadão de Niterói subsidie a sua passagem. Por isso, nós, enquanto niteroense, a Prefeitura de Niterói tem que participar e ter articulação política, para que a gente consiga, numa licitação de concessão de barcas, ter uma melhoria concreta no transporte aquaviário de Niterói.